Olá, vou começar com um pouco de reminiscência. Meu pai esteve aquartelado para embarcar para a Itália para combater com as tropas da Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB, contra as forças do Eixo, os nazistas da Alemanha, Itália e Japão. Até as vésperas da Segunda Guerra Mundial, havia uma grande confusão política e moral sobre os destinos do mundo. Havia partido nazista na Inglaterra, havia partido nazista nos Estados Unidos e no Brasil havia o Partido Integralista, uma réplica do fascismo italiano que era incentivado pelo ditador Getúlio Vargas. Não havia uma liderança ocidental democrática que se destacasse. Líderes ingleses, até o começo da guerra, vacilavam até às raias da traição, em terrível consentimento com os avanços do nazismo, de Hitler, de uma nação totalitária devotada ao imperialismo militar. Apenas uma voz se levantou contra o totalitarismo, de qualquer gênero, e saiu vitoriosa. Essa voz foi a de Winston Churchill, que é reverenciado até hoje. As barbaridades perpetradas pelas forças nazistas alertaram a população dos Estados Unidos, mas o país só se envolveu diretamente no conflito mundial no momento em que sofreu um terrível massacre, sem qualquer aviso, sem qualquer declaração de guerra, de parte do Japão, que bombardeou a base aérea americana de Pearl Harbor, localizada em Honolulu, no Havaí. A partir da aprovação do estado de guerra contra o Eixo, a população americana inteira se mobilizou para enfrentar o grande conflito. A Segunda Guerra Mundial foi, antes de tudo, uma guerra moral da liberdade contra a escravidão, a repressão, o totalitarismo prometido pelas forças do Eixo. Nos Estados Unidos, japoneses e alemães foram confinados em grandes campos de detenção. Existe filme sobre esse episódio. No Brasil, após o torpedeamento e afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães, o país entrou na guerra ao lado de americanos e ingleses. O uso da língua alemã foi proibido no Brasil. Os clubes com nomes em alemão e italiano tiveram que trocar sua denominação. O caso mais conhecido é o Palestra Itália, que se tornou o Palmeiras. O país inteiro foi mobilizado. Uma base aérea americana foi montada em Natal, no Rio Grande do Norte, para ajudar os americanos em sua ofensiva no norte da África contra os nazistas. Aos domingos, nessa base aérea, acontecia um baile aberto aos nativos, tido como For All, ou, na pronúncia brasileira, nordestina, virou o forró. Meu pai estava aquartelado para embarcar para a Itália, foi desmobilizado pelo exército no momento em que ocorreu a rendição final da Alemanha nazista. Eu nasci 3 anos após o fim da Guerra Mundial. Cresci naquele mundo dividido que saiu do fim da Segunda Guerra Mundial, resultado do acordo assinado por Churchill, Stalin e Truman em Berlim, o Tratado de Potsdam, realizado entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945, que deu nova conformação para a Europa. O Tratado de Potsdam teve os seguintes pontos. Primeiro, reversão de todas as anexações alemãs na Europa após 1937 e a separação da Áustria da Alemanha. Segundo,
desmilitarização, desnazificação, democratização e descartelização da Alemanha. Terceiro, divisão da Alemanha e da Áustria e criação de zonas de ocupação em Berlim e Viena, americana, britânica, francesa e soviética. Na Alemanha, em 1961, a antiga União Soviética criou o Muro de Berlim. Quarto, julgamento dos criminosos de guerra nazistas em Nuremberg. Quinto, estabelecimento da fronteira da Alemanha com a Polônia, conhecida como linha Oder-Neisse. Sexto, expulsão das populações germânicas que ficaram fora das novas fronteiras da Alemanha. Sétimo, acordo sobre as indenizações de guerra. O fim da Segunda Guerra Mundial consagrou um novo mundo dividido em dois blocos: o oriental comunista, liderado pela União Soviética e seus estados satélites comunizados no leste europeu, e o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos. O bloco comunista passou a ser chamado de cortina de ferro devido à repressão e fechamento quase completo ao mundo ocidental. Isso só foi acabar com o colapso dos estados comunistas e o fim do Muro de Berlim em novembro de 89. Com o suposto fim do comunismo, aflorou o novo conflito mundial entre o mundo ocidental capitalista, defensor da liberdade, da propriedade privada, da família e do mundo islâmico, do outro lado, esse mundo atrasado, dominado pela religião e suas pretensões de retorno à Idade Média. Isso já vinha se conformando desde 1948, quando eu nasci, 6 meses antes da recriação do Estado Nacional de Israel. No mesmo dia em que isso aconteceu, em maio de 1948, todas as nações árabes atacaram Israel com o objetivo de destruir o Estado recém-surgido. Foram derrotadas. O antissemitismo, que sempre existiu ao longo da história, já vinha se manifestando muito antes mesmo da recriação do Estado de Israel. O grande mufti de Jerusalém foi um aliado muito próximo do nazismo alemão e chegou a criar uma divisão SS de árabes muçulmanos para lutar ao lado dos nazistas. Israel, desde a recriação de seu estado natal, nunca provocou uma guerra, mas já enfrentou e ganhou todas as guerras nas quais foi atacado. Agora conseguiu mais uma vitória histórica, uma lição moral inigualável para o mundo inteiro. Nesta quarta-feira, soldados israelenses, realizando uma missão de patrulha nas vielas da cidade de Rafah, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, defrontaram-se com um grupo de 6 árabes armados. Houve tiroteio. 5 desses militantes da organização terrorista Hamas foram mortos. O 6º deles, com um braço decepado, refugiou-se em um apartamento de edifício do local. O tanque israelense que acompanhava a patrulha de soldados de Israel canhoneou o edifício, arrombando suas paredes. Um drone israelense foi lançado dentro do imóvel e identificou o chefe máximo, Yahya Sinwar. Estava sentado em uma poltrona. Ainda tentou derrubar o drone, atirando um pedaço de pau contra a máquina.
a soldado israelense operadora do drone, reconheceu o chefe terrorista e um sniper de Israel encerrou a sua carreira de terrorismo e barbárie, rematando-o com um tiro na testa. Essa besta humana antissemita ao extremo, reencarnação de totalitários antissemitas como Hitler e Stalin, foi o maior planejador e executor do ataque mais devastador que o povo de Israel sofreu desde o Holocausto promovido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Isso ocorreu no dia 7 de outubro do ano passado, quando ele enviou hordas de habitantes de Gaza para massacrar indiscriminadamente nenês, crianças, jovens, idosos, matando mais de 1.400 pessoas e tomando reféns levados para os subterrâneos da faixa de Gaza. A besta já não existe. Isso precisa ser muito festejado pelo mundo ocidental. Os povos do mundo ocidental precisam reaprender essa lição moral aplicada por Israel. Hoje, sem dúvida, a nação líder no mundo na defesa das liberdades. Israel lutou e continua lutando contra tudo em frentes diversas e vence em todas elas. Israel aniquilou as lideranças das duas maiores organizações terroristas do mundo, ambas islâmicas, Hamas e Hezbollah, e também do totalitário Estado teocrático do Irã. Israel luta e vence apesar da má vontade de aliados como os Estados Unidos, dos paspalhos socialistas democratas Joe Biden e Kamala Harris, dos trabalhistas ingleses e do islamo-nazista Emmanuel Macron na França. Israel vence e vencerá porque tem a força moral. Viva Israel!